UFMS, a nossa universidade. Olá, nessa aula nós vamos estudar sobre corpos ordenados. Lembre-se que na aula passada nós estudamos sobre corpos, né? Que é uma estrutura algébrica bem definida, na qual o corpo é um conjunto, na qual está definido nele duas operações, uma operação chamada de adição e outra de multiplicação, na qual cada uma dessas operações tem axiomas e propriedades bem definidas, né? Consequentemente, nós vimos várias características que acontecem dentro de um corpo, tá certo? E nessa aula nós vamos ver então o que são corpos ordenados. Então, obviamente, um corpo ordenado, em primeiro lugar, ele tem a estrutura de um corpo. Então, corpo ordenado. Um corpo ordenado é um corpo K, na qual existe dentro dele um subconjunto P, chamado de conjunto dos elementos positivos de K. Perceba, não estamos falando que os elementos desse conjunto P aqui são elementos positivos, maiores do que zero, nem nada, porque a gente nem sabe quem é esse K ainda. É um K extremamente genérico. A questão é que os nomes aqui, é claro que eles se referem à verdadeira prática, né? Que na verdadeira prática, esse conjunto P ele será o conjunto dos elementos positivos mesmo do K. Mas a gente ainda precisa definir o que são elementos positivos. Então, primeiro, não se preocupe com o nome. Então, o corpo ordenado é um corpo K, na qual existe um subconjunto P lá dentro, chamado de conjunto dos elementos positivos, que tem as seguintes propriedades. São duas propriedades, na verdade. Primeira propriedade, esse subconjunto P, ele é fechado para as operações de adição e multiplicação. Lembra o que significa dizer que uma operação ela é fechada dentro de um conjunto? Significa que, toda vez que você pega dois elementos dentro do conjunto, a soma dele ainda está no conjunto, né? Ou seja, o resultado da soma dos dois elementos do conjunto ainda está dentro do conjunto. E para a multiplicação também. Se você pegar dois elementos do conjunto P e fazer o produto deles, o resultado do produto ainda está dentro de P. Isso que significa dizer que a operação é fechada dentro do conjunto. Então, a primeira condição é que esse conjunto P ele é fechado para as operações de adição e multiplicação. Segundo, dado x em k, exatamente uma das três alternativas ocorre, né? Lembrando, se ocorre uma, as outras duas estão excluídas. Então, ou x é zero, ou x pertence a P, ou menos x pertence a P. Como exatamente uma das três alternativas ocorre, então perceba que aqui nós já conseguimos fazer uma partição do corpo K. Porque perceba que essa condição 2, pegamos um elemento genérico do corpo inteiro, né? Não é do P. É do corpo inteiro. Então, dado um x qualquer dentro do corpo K, ou x é zero, ou ele pertence a P, ou menos ele pertence a P. Ou seja, podemos criar aqui agora uma pequena partição de K, tá vendo? Então, o K ele pode ser escrito como o conjunto P, que está aqui, né? Porque ou x pertence a P, ou o menos x pertence a P. Tá vendo aqui que menos x pertence a P? Você também poderia pensar o seguinte, bom, se eu tenho o conjunto P, os elementos que não estão em P, eu posso dizer que estão em menos P. Ou seja, através do conjunto P eu posso definir um outro conjunto, que é o conjunto onde estão o resto dos elementos, né? E aqui nós estamos chamando de menos P. Então o K ele é particionado por P unido com menos P e unido com zero, tá? Porque perceba que aqui se x é zero, ele não está no P e nem no menos P, né? Então se ele está aqui, ele não está aqui nem aqui. Se ele está aqui no P, ele não está no menos P e nem no zero. Se ele está no menos P, então ele não está no P e nem está no zero, beleza? Onde P, menos P e zero são subconjuntos de K disjuntos 2 a 2, né? Por que eles são disjuntos 2 a 2, esses subconjuntos aqui, Porque exatamente o 2 diz que apenas uma das seguintes alternativas ocorre, tá? Então você consegue fazer um particionamento muito bem feito aqui dentro. Então, olha só, esse é literalmente a definição de um corpo ordenado. Bom, mas aí você pode pensar, mas por que o nome, né, de corpo ordenado? Porque aqui, com a existência desse subconjunto P, basicamente você criou uma ordem aqui dentro, porque perceba, tá vendo como que você consegue particionar o corpo inteiro K aqui através da existência do conjunto P? Então você fez uma espécie de ordem aqui, porque ou os elementos estão em P, ou os elementos estão em menos P, ou o elemento é zero, tá certo? E isso é uma ordem. Os elementos de menos P nós vamos chamar de elementos negativos. Então o conjunto menos P é chamado de conjunto dos elementos negativos do corpo K. Num corpo ordenado, se A é diferente de zero, então A ao quadrado pertence a P. Então, num corpo ordenado, se A é diferente de zero,
o quadrado de A é um elemento positivo. Lembrando que o que significa até o momento dizer que um elemento é positivo? Significa dizer que ele pertence a P. Nós não sabemos o que é um elemento positivo, né? Nós só sabemos onde ele está, mas não sabemos o que ele é. Então, para todo A diferente de zero, o A ao quadrado está em P. Então, de fato, ó, se A é diferente de zero, temos que A pertence a P ou o menos A pertence a P. Porque lembra dessa segunda condição aqui, ó? Ou X é zero, ou ele pertence a P, ou menos ele pertence a P. Então, isso aqui ocorre, porque se A é diferente de zero, ou ele está no P, ou ele está no menos P. Então, no primeiro caso, ó, o que é A ao quadrado? A ao quadrado é A vezes A. Então, A vezes A pertence a P. E no segundo caso, ó, A ao quadrado, que é A vezes A, mas menos A, ó. Então, o A é menos A agora. Então, menos A vezes menos A é A ao quadrado, que também está em P. Em particular, num corpo ordenado, 1 é igual a 1 vezes 1. E ele é sempre positivo, ou seja, o 1 pertence sempre a P. Então, 1 pertence sempre ao conjunto P. Então, num corpo ordenado, olha só, 1 sempre pertence a P. 1 sempre pertence a P. E aqui nós vemos aquilo que nós já comentamos em aulas passadas, de que o elemento neutro da adição, o zero, ele é sempre diferente que o elemento neutro da multiplicação. Porque perceba, nós podemos trabalhar com corpos de natureza de elementos completamente diferentes do costumeiro, que nós já temos. Então, isso aqui sempre vale, tá? E 1 sempre pertence a P. Então, ó, num corpo ordenado, menos 1, olha que interessante, ele não pode ser quadrado de elemento algum. Ou seja, não existe um x no corpo, tá? De maneira que x ao quadrado seja igual a menos 1. Isso não existe. Então, num corpo ordenado, menos 1, ele não pode ser, ó, ele não pode ser quadrado de elemento algum do K. Tá certo? Basicamente por causa disso aqui também, né? Ó, se o A é diferente de zero, então ele ao quadrado pertence a P. E você sabe que o menos 1 não pertence a P, né? Menos 1 pertence a menos P. Exemplo, o conjunto Q dos números racionais, primeiro, ele já é um corpo, nós vimos na aula passada. E outra, e ele é o primeiro corpo que você passa a conhecer na sua vida. Mas o Q, ele também é um corpo ordenado. Além de ser corpo, ele é um corpo ordenado. Bom, se ele é um corpo ordenado, então nós precisamos identificar dentro dele a existência daquele conjunto P, que é fechado para adição, para multiplicação em P, e vale somente uma daquelas condições. Se x pertence a Q, então o x é zero, ou ele pertence a P, ou ele pertence a menos P. Então nós precisamos evidenciar aqui, ó, quem é o conjunto P do corpo ordenado Q. Então toda vez que tiver um exercício assim, mostre que o corpo tal é um corpo ordenado. O que você precisa fazer, em primeiro lugar, é mostrar quem é o subconjunto P desse corpo. Então olha só como que é o subconjunto P aqui de Q, ó. Ele é o seguinte. Bom, como ele é um subconjunto de Q, é claro, ele também é formado por quocientes de números inteiros, né? Como que o conjunto P é definido? Olha, o conjunto P é definido assim. Você vai pegar o quociente P sobre Q e você vai fazer o produto do numerador com o denominador. Esse produto precisa ser um número natural, tá? Como assim um número natural? Você sabe que o número natural é um número inteiro positivo, né? Então, quando que um produto, P vezes Q, ele é natural? Ou seja, quando que ele é positivo, né? Positivo de acordo com a definição que você conhece. Quando os dois tiverem o mesmo sinal, né? Então, ó, quando o P é maior do que zero e o Q também é maior do que zero, ou quando você tem, né, P sobre Q, o Q é menor do que zero e o Q também é menor do que zero. Não é verdade? Porque aí você vai fazer o produto de dois números positivos é positivo, então é natural. O produto de dois números negativos é positivo também, porque lembra da regra de sinais, né? Menos com menos é mais, e assim P vezes Q também é um número natural. Então esse é o subconjunto P do corpo dos números racionais. Então aqui, ó, dá para provar, tá? Que literalmente o P ele é fechado para adição e para multiplicação. Então veja, ó, vamos pegar dois quocientes em P, né? Então P sobre Q e P' sobre Q'. Se eles estão em P, então eles satisfazem essa condição, né? De que numerador vezes denominador é um número natural. E aí faz o seguinte, soma eles, né? Porque nós precisamos mostrar que a adição é fechada. Ou seja, eu vou somar
dois elementos de P e o resultado ainda tem que ser P. Bom, fazendo essas contas aqui, nós vamos chegar ao seguinte, que resolvendo a conta, né, você faz aquela conta natural que você já está acostumado. Então agora você tem que fazer esse cara vezes esse cara aqui, ó. Então você tem que fazer esse produto e mostrar que esse produto pertence aos naturais. Mas como o P sobre Q e o P' sobre Q' são elementos de P, então você já sabe, ó, que P, Q' é natural e P', Q' é natural. Então, beleza. PQ é natural. Q' ao quadrado é natural também, né? Porque ao quadrado é positivo. P', Q' é natural, tá aqui, por hipótese. Q ao quadrado é natural, porque Q ao quadrado é positivo. Então, a soma de elementos positivos é positivo. Então, tudo isso pertence aos naturais. Literalmente, o conjunto P ele é fechado para adição. Para multiplicação é a mesma coisa, tá? Nós conseguimos garantir que o produto de elementos de P ainda está em P. Então, ó, agora vamos àquela segunda condição, né? Então, seja P sobre Q pertencente ao corpo inteiro, que é o corpo dos racionais. Então, ó, P vezes Q é zero, ou P vezes Q pertence aos naturais, ou menos o P vezes Q pertence aos naturais. Tá? Isso tem que acontecer. Ou seja, ó, P sobre Q tem que ser igual a zero, ou seja, zero sobre qualquer coisa diferente de zero, né? Que é zero. Ou P sobre Q pertence a P, se ele pertence a P, o produto do numerador com o denominador é natural, ou acontece exatamente o contrário, né, Alvo? Se você fazer o produto do numerador pelo denominador e ser um número negativo, então ele vai pertencer ao menos P. Aqui no caso nós utilizamos a notação de menos P sobre Q pertencente a P, né? Então, de fato, o conjunto dos números racionais, ele é um corpo ordenado. Outro exemplo, lembra do conjunto Z2? Que é o conjunto das classes de equivalência módulo M, né? Ele não é um corpo ordenado. Porque lembra que no corpo ordenado tem a existência do conjunto P. Se o elemento está em P, ele mais ele tem que pertencer a P ainda, porque P tem que ser fechado para a adição. Então olha o que acontece aqui no Z2. Lembra que se você somar 1 mais 1 dá 0? Porque 1 mais 1 dá 2. Aliás, deixa eu apagar aqui. 1 mais 1 dá 2. Só que você sempre tem que olhar para o resto, né? Quanto que é o resto de 2 dividido por 2? É 0. Então 2 é igual a 0. E você sabe que no Z2, 1 é o elemento neutro da multiplicação e 0 é o elemento neutro da adição. Então, o que aconteceu? Você somou dois elementos que deveriam pertencer a P e o resultado deu 0. Tá? Então aqui você nem tem a existência do conjunto P, que é fechado para adição. Porque se 1 é sempre positivo, ele mais ele deveria ser sempre positivo também. E aqui no caso do Z2, ó, 1 mais 1, que 1 é positivo, mais ele mesmo que também é positivo, tá dando nulo, tá certo? Então, dentro do Z2 não tem a existência do conjunto P. Que lembra que o conjunto P ele faz uma partição do corpo. Então, Z2 não é ordenado. O corpo Q de I, aquele corpo, lembra? O corpo dos números complexos racionais, né? Que é X mais YI, em que o X e o Y são números racionais. Então, o Q de I, ele também não é ordenado, porque, veja, se você tomar aqui, ó, X como sendo 0 e Y como sendo 1, então vai ter 0 mais 1 vezes I. 0, 1 mais 1 vezes I dá o próprio I. Esse I é aquele I dos números complexos, e a gente sabe que o I ao quadrado, ele é menos 1. E qual que é uma condição básica do corpo ordenado? É que aliás, I ao quadrado é menos 1. Ó. Então, o que acontece? Num corpo ordenado, menos 1 não pode ser quadrado de ninguém. Lembra? Nos 2 slides passados? E aqui acontece, ó, I ao quadrado é igual a menos 1. Então, num corpo ordenado, isso não pode acontecer. Se isso está acontecendo aqui no corpo Q de I, é porque o Q de I não é ordenado. Então, se ele não é ordenado, não tem a existência do conjunto P aqui no Q de I. Ok? Definição, ó. Agora nós vamos conseguir definir aqui exatamente aquela relação de ordem que é a relação menor ou igual. Porque é o seguinte, se você tentar se lembrar assim, como que você consegue definir que um número é menor do que o outro? Provavelmente você faria assim, eu sei que 2 é menor do que 3. Por que 2 é menor do que 3? Porque na reta real, o 2 está à esquerda do 3, né? Bom, mas você sabe que imagem nenhuma, gráfico nenhum, ilustração alguma prova alguma coisa, tá certo? Então nós precisamos agora definir exatamente como que funciona e como que age a relação de menor,
tá? Consequentemente, depois também nós vamos expandir essa definição para relação menor ou igual. Então agora nós vamos entender de fato o que significa dizer que um número é menor do que outro. Então, num corpo ordenado K, dizemos que x é menor do que y, e escrevemos assim, né? Ó, x menor do que y, se y menos x pertence a P. Entendeu? Então, de fato, agora nós estamos definindo como que funciona a relação de menor. Porque até então você não sabia que era dessa maneira que se definia a relação do menor, né? Então, x é menor do que y se o y menos o x pertence a P. Ou daquela maneira que nós escrevemos lá no conjunto dos números naturais, né? Ó, se o x é menor do que y, então o y deve ser igual ao x mais alguma coisa. E em que essa alguma coisa está dentro do conjunto P ainda. Tá certo? Se você lê da direita para a esquerda, então você lê que y é maior do que x. E aí você escreve dessa maneira também. Tudo é a mesma coisa, né? Em particular, x é maior do que zero, se e somente se o x pertence a P. Então olha só que interessante, ó. E isso vem como consequência da definição da relação menor do que x é maior do que y, se e somente se o x pertence a P. Então agora as coisas começam a fazer sentido pra gente. Porque, ó, se eu chegar em você e perguntar o seguinte, olha, esqueça tudo que nós falamos aqui e defina pra mim o que é um número positivo. Você vai falar, um número ele é positivo quando ele é maior do que zero. De fato, ó, é assim que se define um número positivo, mas só depois de você ter estudado corpo ordenado, de ter visto qual que é a definição de corpo ordenado, que é a existência do conjunto P, depois de ter definido exatamente a relação menor do que, tá certo? Então, só depois de tudo isso é que você teve condições de conseguir definir exatamente o que significa dizer que um número é maior do que zero. Então, agora, um número é maior do que zero, se e somente se ele pertence a P. Consequentemente, ó, x é menor do que zero, se e somente se menos x pertence a P. Ou seja, o x pertence a menos P. Então, ó, x é maior do que zero implica que x pertence a P e x menor do que zero implica que x pertence a menos P. Então agora perceba que tudo passa a fazer mais sentido de acordo com as contas que nós estamos acostumados a fazer desde criança. Outra coisa, ó, se x pertence a P e o y pertence a menos P, automaticamente você já tem que x é menor do que y. X pertence a P e y pertence a menos P, automaticamente você já tem essa relação ganho. Tá? Proposição. A relação de ordem x menor do que y no corpo ordenado satisfaz as seguintes propriedades. Ó. Primeiro, ela é transitiva. Se x é menor do que y e y é menor do que z, ó, x é menor do que y e y é menor do que z, então o x é menor do que z, transitivo. Tricotomia também vale. Dados x e y pertencente a k, ocorre exatamente uma das seguintes alternativas. Ó. Ou x é igual a y, ou x é menor do que y, ou o y é menor do que x. Não é verdade? Então, só uma dessas condições aqui ocorre. Tenta imaginar duas condições acontecendo ao mesmo tempo, num corpo ordenado. Não vai ter como, né? Monotoxicidade da adição. Se x é menor do que y, então x mais z é menor do que y mais z. E isso para todo z no corpo. Ou seja, se você tem uma desigualdade assim, ó, x menor do que y, o que você pode fazer nessa desigualdade? Você pode pegar uma constante qualquer de k e somar de ambos os lados, que a desigualdade ainda se mantém. Monotoxicidade da multiplicação. Se você tem a desigualdade x menor do que y, então aqui você pode multiplicar uma constante de ambos os lados, só que agora tem duas condições, né? Ó. Se essa constante que você está multiplicando de ambos os lados, se ela for positiva, ou seja, ó, se a constante é maior do que zero, você pode multiplicar de ambos os lados que a desigualdade se mantém. Agora, se a constante é menor do que zero, você pode também multiplicar aqui nessa desigualdade, só que agora a desigualdade vai inverter. Tá vendo? Desigualdade inverte. Provavelmente você também já está acostumado com isso, que é aquela questão, né? Ah, multipliquei a desigualdade por um número negativo, então você tem que inverter a relação de desigualdade. Definição. Num corpo ordenado, dizemos que x é menor ou igual a y, e escrevemos assim, né? Ó, x menor ou igual a y, se, primeiro, ou x é menor do que y, ou ele é igual. Então, é basicamente a mesma definição do menor, só que agora você tem uma outra condição em cima, né? Que se ele não for menor, ele vai ser igual. Ou seja, ó,
Agora você tem que y menos x ele pertence a quem? Agora pertence a p unido com o zero. Antes você não tinha o zero aqui, ó, porque você não tinha a condição de x poder ser igual a y, né? Você só tinha essa condição aqui, né? Então agora, na definição formal da relação menor ou igual, você tem que agora o y menos x ele pertence a p unido com o zero. Então agora pode ser o zero. Os elementos do conjunto, ó, p unido com zero, quem são? Ó? São todos os elementos de k, de maneira que x é maior ou igual a zero. Porque lembra que se x pertence a p, ó, por consequência, nós temos que x é maior do que zero. Então, se agora ele pode ser maior do que zero e igual a zero, então ele é maior ou igual a zero. Tá certo? Então agora nós definimos, ó, exatamente quem é esse conjunto aqui. Quem é o conjunto de todos os elementos do corpo que são maiores ou iguais a zero? É o conjunto dos números não negativos. Aqui você tem que tomar um certo cuidado, porque o conjunto dos elementos não negativos é diferente do conjunto dos elementos positivos. O conjunto dos elementos positivos, ó, que é o P, como que você define ele? É todo x que é maior do que zero. Esses números são positivos. São chamados de positivos, né? Positivos. E agora, quando você tem que o x ele é maior ou igual a zero, né? Então, agora ele pode ser maior do que zero ou ele pode ser igual a zero também. Então, agora ele tem duas opções. Ele pode ser positivo ou ele pode ser o zero. Se ele pode ser positivo e se ele pode ser o zero, então tudo que ele é não negativo, né? Então, toma cuidado em relação a esse nome aqui, ó. Ser positivo é diferente de ser não negativo. Com exceção da tricotomia, que é substituída pelas propriedades reflexiva, ó, o que é a propriedade reflexiva, né? X é menor ou igual que x para todo x no K. E antissimétrico. Se x é menor que y e o y é menor ou igual que x, então o x tem que ser igual a y, né? Fora essas duas propriedades aqui, ó, todas as outras propriedades antes demonstradas para a relação de menor também são válidas para a relação menor ou igual. Num corpo ordenado K, olha só o que nós temos. Lembra que eu falei já em algumas aulas passadas que o elemento neutro da multiplicação é sempre maior que o elemento neutro da adição. Então, isso acontece num corpo ordenado. Vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos provar literalmente que 1 é maior do que 0? Então, imagina o exercício. Prove que 1 é maior do que 0. Vamos utilizar o seguinte, ó. Nós já vimos que num corpo nós temos a seguinte propriedade, né, ó. Para todo A diferente de 0, né, ó. No corpo, nós sabemos que A ao quadrado é sempre maior do que 0, né? Nós já vimos isso. É uma propriedade. Ah, interessante, ó. Então, se A é diferente de 0 num corpo, então A ao quadrado é sempre maior do que 0. O que nós podemos fazer? Tá vendo que aqui é uma desigualdade? Nós podemos fazer operações elementares nessa desigualdade, assim como nós vimos anteriormente, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chegar nessa desigualdade aqui e vamos fazer algumas operações elementares. Se A é diferente de 0, então o A ao quadrado ele também é diferente de 0. Então eu posso dividir de ambos os lados por A ao quadrado. Ó. Divido por A ao quadrado de ambos os lados. Agora eu continuo as contas normalmente. Não. O que eu posso fazer aqui? Cancelo esse A com esse A. Então do lado esquerdo eu tenho 1. E do lado direito, 0 sobre alguma coisa que não é 0, ó, literalmente é 0. Então está provado que 1 é maior do que 0. Tá vendo? Então, antes parecia ser muito complicado mostrar que 1 é maior do que 0, ou seja, que o elemento neutro da multiplicação é sempre maior que o elemento neutro da adição. Mas agora, com todas essas propriedades, esses adjetivos todos de um corpo e de um corpo ordenado, ó, nós conseguimos provar, literalmente, matematicamente, que 1 é maior do que 0. Uma coisa que interessante aqui que acontece é o seguinte. K é um corpo ordenado qualquer. Nós podemos fazer o seguinte, ó, se 1 pertence a K, você concorda que 1 mais 1 é maior do que 1, 1 mais 1 mais 1 é maior do que 1 mais 1, e assim sucessivamente. Lembrando que esse 1, ele é o elemento neutro da multiplicação do corpo K, né? Eu não sei nem que tipo de natureza tem os elementos de K. Estou fazendo de uma maneira extremamente genérica. Então, o que acontece? Esses representantes aqui, ó, eles vão se identificar de uma maneira natural como sendo todos os elementos do conjunto dos números naturais. Tá? Porque aqui você tem como se fosse o 1, né? Eu não sei se é 1, depende, né? Depende da natureza do corpo K. Aqui eu poderia ter alguma coisa relacionada com 2.
Aqui eu posso ter alguma coisa relacionada com 3, sucessivamente. Então perceba que os naturais, de uma maneira natural, eles estão contidos em um corpo ordenado qualquer. Tá vendo que nós não falamos quem é esse corpo ordenado? Ele é geral. Então todo corpo ordenado, ele possui um subconjunto lá dentro que se parece com o conjunto dos números naturais. E você faz isso utilizando essa sequência aqui, ó, ou utilizando essa função. Uma função que sai dos naturais chega em K, que você pode definir ela por indução, né? Depois você pode olhar lá na referência principal. Então você define f de 1 é igual a 1', e o f de n mais 1 você define como sendo f de n mais 1'. Dessa maneira você consegue criar todo esse conjunto aqui. Tá? Em particular, ó, num corpo ordenado K, ele é infinito, tá? Um corpo ordenado ele é sempre infinito, porque veja, nós vimos exemplos de corpos que são finitos, né? Como por exemplo o corpo Z2. Só que o corpo Z2, ele, apesar de ser finito, ele não é um corpo ordenado, tá certo? Então um corpo, se ele for ordenado, ele é sempre infinito. Qual foi o primeiro corpo ordenado que nós vimos aqui? O conjunto dos números racionais, tá? Então, em particular, um corpo ordenado, ele é infinito e ele tem um adjetivo chamado de característica zero. O que significa dizer que um corpo ordenado ele tem característica zero? Significa que, se você somar o elemento neutro da multiplicação n vezes, isso nunca vai ser zero. Bom, perceba que em um corpo que não é ordenado, como por exemplo no Z2, né, se você soma 1 mais 1, ou seja, você somou o elemento neutro da multiplicação mais ele 2 vezes, né, e isso deu zero, tá vendo? Isso deu zero. Mas num corpo ordenado, isso nunca ocorre, ó. Isso aqui nunca ocorre, tá? Então, independente de quantas vezes você some o elemento neutro da multiplicação, isso nunca vai ser zero, tá? Agora considere, ó, o conjunto Z', que ele é formado dessa maneira, ó. Z' porque não é o Z, né? É alguma coisa parecida com Z. Ele é formado assim, ele é os naturais unido com o zero, unido com menos os naturais. Então perceba, ó, tem uma partição bem definida aqui. Onde menos n, ó, quem que vai ser menos n? Né? Vamos definir quem é menos n, porque nós nunca vimos essa notação na nossa vida, né? Ó. Alguma vez você viu essa notação? Nunca. Então vamos definir quem é menos n. Menos n é menos n em que n pertence aos naturais. Então, ó, Z', ele é um subgrupo abeliano de K com respeito à operação de adição. Então, Z' é um subgrupo de K. Podemos, assim, identificar Z' com o grupo Z dos números inteiros, tá? A gente pode fazer uma identificação. Perceba que no slide passado nós fizemos uma identificação de um conjunto parecido com o conjunto dos naturais, e agora nós estamos fazendo uma identificação de um conjunto parecido com o conjunto Z. Mas o que significa dizer assim, se identifica, né, que parece? Porque são conjuntos que são isomorfos, né? Então, aqui nesse caso, ó, o Z', ele é isomórfico ao Z, né? Então, os dois são extremamente parecidos. Apesar de que a natureza dos seus elementos podem ser diferentes, mas a forma de trabalhar com elementos aqui dentro é exatamente igual à forma de trabalhar com elementos aqui dentro, tá? Por isso que a gente pode dizer assim, ó, identificando tal. Você pode criar outro conjunto também, ó. Você pode criar o Q' como sendo um M sobre N, em que M pertence a Z e o N pertence a Z estrela, né? Porque aqui você não pode ter uma divisão por zero. Então esse Q', ele é um subgrupo de K também. Então perceba, o que nós temos aqui, ó. Nós temos que os naturais está contido nos inteiros, né? Que está contido em Q, que está contido em K, tá? Mas aqui nós trabalhamos com conjuntos que se identificam como. Então nós temos o N', o Z' e o Q'. Tá? Então todo corpo ordenado, olha só, todo corpo ordenado, ele possui dentro dele conjuntos que são parecidos com esses conjuntos anteriores, ó. Os racionais, os inteiros e os naturais. Todo corpo ordenado tem essa característica. Nós acabamos de construir isso daqui agora. Então, ó, Q', ele é o menor subcorpo de K, tá? Então, para todo corpo K, o menor subcorpo de K vai ser o Q'. Então, quem que é o Q'? Aquele conjunto que se identifica como o conjunto dos números racionais. Com efeito, né, ó. Todo subcorpo de K, ele deve conter pelo menos o 0 e o 1, tá? Todo subcorpo de K deve conter pelo menos o 0 e o 1. Então, se ele contém o 1, por adições sucessivas de 1, você tem N lá dentro. Todo subcorpo de K deve conter, então, os naturais, né? Porque com adições sucessivas de 1, você adquiriu os naturais.
E depois, tomando os simétricos dos naturais, você obteve o Z. E depois, tomando todas as divisões possíveis, né, de elementos de Z, você teve o Q', né, que são as frações. Tá? Então, este menor subcorpo de K se identifica de maneira natural com o corpo Q dos números racionais. Tá? E toda vez que nós identificamos isso, nós podemos dizer que esse conjunto que se identifica de uma maneira natural, ele é como se fosse. Tá? Você pode matematicamente dizer que é como se fosse. Então, olha só o que nós temos aqui. Ó. Para todo corpo K, ó, nós temos naturalmente essa sequência de inclusão. Tá certo? Para todo corpo. Não interessa qual o tipo de natureza que seja o corpo, tá? Para todo o corpo nós temos essa sequência de inclusão. N está contido em Z, que está contido em Q, que está contido no corpo. Exemplo, o corpo ordenado Q de T, ó. Lembra que o corpo Q de T ele é ordenado, né? Então o corpo Q de T, ó, das frações, né, do tipo P sobre Q, onde P e Q são polinômios constantes inteiros, com Q diferente de zero. Então, perceba que de maneira natural, ó, o conjunto Q dos racionais está dentro do corpo Q de T. Outra coisa também que você consegue olhar isso daqui é que é o seguinte, ó, o Q ele é sempre o menor subcorpo de um corpo, né? Então, é claro que o corpo Q de T, ó, ele é maior do que o corpo Q, né? Então, o corpo Q ele é um subcorpo do corpo Q de T. Chegamos ao final dessa aula, então não se esqueça de estudar o material de apoio, que lá tem mais teoria e mais exemplos para a gente poder sintetizar melhor o conteúdo dessa aula aqui, tá certo? Até a próxima aula.